Salve, salve, Pod Action Brasil no ar. Chegamos à quarta e última parte da série Saúde. Eu sou Diego Ávila e aqui comigo Vini Vargas. Vinão, série boa demais, né? Tivemos excelentes insights durante esses 3 episódios anteriores. Cara, quanto conteúdo bacana, né? Quanta informação massa, com a galera especial também, né? Em alto nível. E vamos lá para mais um, então, para a última. E seguindo nessa mesma batida, nessa mesma qualidade, hoje com um convidado aqui já das antigas também. Mas antes eu preciso dar aquele recadinho, né? Para você assinar aí o canal no YouTube, confirmar lá no Spotify os 5 estrelas. Que mais, ô Diegão? Vai no Instagram, a gente está nas Instagram, plataformas de áudio também. @PodActionBrasil. Exatamente, é tudo isso daí. Vai lá, segue a gente está lá. Para dar uma conferida de quem somos nós e os nossos convidados. Olha só, cada vez mais pesquisas comprovam que a saúde, mais do que genética, são consequência das escolhas e hábitos de vidas. Hábitos saudáveis e acompanhamento de saúde preventivo são o caminho para o envelhecimento com qualidade de vida. Porém, os homens costumam dar menos atenção à saúde e realizam menos consultas médicas. Um levantamento do Centro de Referência em Saúde do Homem de São Paulo mostra que 70% das pessoas do sexo masculino que procuram um consultório médico tiveram a influência da mulher ou de filhos. O estudo também revela que mais da metade desses pacientes adiaram a ida ao médico e já chegaram com doenças em estágio avançado. Os homens brasileiros vivem, em média, esse número é assustador. 7,2 anos a menos do que as mulheres. É quase uma década. Entre as causas de uma morte prematura estão a violência e acidentes de trânsito, além de doenças cardiovasculares e infartos. Os homens com mais de 50 anos e com sintomas de problemas na próstata, como dificuldade para urinar, jato urinário fraco ou sensação de esvaziamento incompleto da bexiga, devem ir ao médico para investigar o problema. É possível que outras doenças, como uma infecção urinária, estejam causando esses sintomas. No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Em valores absolutos, é o sexto tipo mais comum no mundo e o mais prevalente em homens, representando cerca de 10% do total de cânceres. Está aí o Novembro Azul para falar bastante sobre isso. Pois é, e aí para falar mais sobre saúde também, a gente fez essa introdução na questão aí da doença, né? Trazendo algumas informações importantes, mas a gente quer tentar dar uma salientada aqui no contexto da qualidade de vida, do cuidado da saúde, mais do que só a questão de ausência de doença, mas como também estilo de vida. E hoje conosco E aqui prevenção, né? Prevenção, exatamente. E hoje conosco aqui formado em Educação Física, sócio e responsável técnico da Ultra Treinamento Funcional, atleta de trail e vice-campeão gaúcho de corrida em trilha 2021, hein? Que é isso, rapaz? Eu vi o cara fazendo as primeiras trilhas, não, as primeiras não, eu vi ele fazendo algumas trilhas aí. Pude acompanhar um pouco mais de perto algum tempo dessa trajetória. Daniel Gol, e aí, meu, tá com um pequeno aí junto? E aí, Seja Vini? bem-vindo. Tudo bem, Diego? Tudo bem, pessoal? Prazer imenso de ser sido convidado para esse bate-papo. Falar um pouco sobre saúde, né? É uma área que eu trabalho diretamente com atividade física há mais de 20 anos já, nessa pegada, proporcionando às pessoas que me procuram para ajudar elas na busca da qualidade de vida, na melhora no seu dia a dia em relação ao seu físico, à sua possibilidade de melhora na questão de condicionamento. E realmente, né, é um assunto que cada vez mais ele se torna importante, porque as pessoas percebem que a saúde ela não compra numa farmácia, né? Tu precisa, no dia a dia, buscar meios de ter uma prática de atividade física regular para que tu consiga buscar uma saúde melhor. A gente estava conversando antes de começar a gravação aqui e quase já foi o bate-papo offline, né? Antes da gente trazer para cá. Mas eu acho que a ideia é a gente trazer
é um bem papo hoje mesmo, para a gente poder falar bastante, na verdade, dentro do nosso tempo sobre essas questões da saúde do homem. Olha só, e aí eu coloco o Vini na jogada um pouco sobre isso, né? A gente viu que anteriormente, pelo menos eu conseguia perceber que tinha uma questão muito de estética a prática do exercício físico na vida do homem, tá? Mas vocês conseguem perceber que hoje tem uma mudada de chave em relação a isso? Conseguem perceber que talvez a busca pelo exercício físico esteja mais relacionada a uma qualidade de vida e aí a consequência talvez estética do corpo que algumas pessoas procuram? O que eu penso um pouco sobre isso? Assim, antigamente, a questão da saúde ela era uma consequência. Tu fazia uma atividade física com um fim, propósito, sei lá, de uma melhoria na questão de um esporte, né, um desporto específico, e aí tu praticava aquilo ali, tu fazia alguns trabalhos para melhorar na questão da performance e a tua saúde, consequentemente, era melhor. Ou então tu ia para buscar uma academia, um centro de treinamento, com o propósito de melhorar o seu físico no que diz respeito à questão estética, e também, consequentemente, tu tinha uma melhora na tua qualidade de vida. E hoje em dia, não, as pessoas buscam atividade física com esse fim direto, que é a qualidade de vida, que é a melhora no bem-estar dela. Coisas que antes não tinha como foco principal este objetivo. E eu acho que a mudança ocorre também com um propósito e com o atendimento e a mudança da postura do profissional de educação física em relação a isso. Ele não olha mais a pessoa, o aluno, o seu atleta, somente na questão da performance dele física e na questão estética. Ele também se preocupa com as questões da melhora dele na qualidade da vida dele, seja física, postural, seja de ganhos de cardiovasculares, seja de força, essas valências físicas aliadas e direcionadas para a qualidade de vida. Acho que vai muito associado também à questão a própria questão da informação, né? Hoje, com acesso a tanta informação, as pessoas já tendo um pouco mais de conhecimento sobre os tipos de situações que pode se colocar com a ausência do exercício, por exemplo, né? As consequências que podem ocorrer quando a pessoa está no sedentarismo, a pessoa começa a ter um pouco mais de consciência, então também já começa a ter um movimento pela busca da saúde mais do que também pela estética, né? Que nem o Dani comentou, o profissional muitas vezes da área da educação física há 20, 30 anos atrás, quando o Dani começou na área aí, estava bem voltado para a questão da performance esportiva, né? A própria questão da estética e com a minoria voltado para a saúde, mas a própria essa questão da informação e a questão do trabalho, da rotina de trabalho também, que cada vez vai ficando com mais estresse, cada vez vai ficando mais pesada, as horas de trabalho, o dia parece que vai ficando cada vez mais curto, então as pessoas começam já a se preocupar um pouco mais com a questão da saúde nesse aspecto, imagino eu, em relação a anos anteriores, né? Mas ainda voltado com aquela questão da saúde, como também preocupação só com a doença, né? De não ficar doente, assim, só vai procurar o médico quando o bicho está pegando, ou quando o médico diz, ó, se não começar um exercício físico, tu não vai nem ver o teu filho nascer, crescer. Então, a pessoa muitas vezes chega ainda no profissional nessa área. Mas uma coisa que a gente vem conversando muito, Dani, aqui nesses papos, é sobre o estilo de vida, né? Nesse contexto, assim. O quanto o estilo de vida faz diferença na saúde. E aí a gente até trouxe exemplos aqui da galera na Europa que anda muito mais de bike, que usa muito mais o transporte público, que caminha mais aí nesse aspecto. Como é que pode fazer? O que o cara pode fazer para tentar mudar um pouco o estilo de vida? Não sei se é a questão do próprio trabalho ou dos valores, né? Daquela questão do trabalho, 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 ganhar, ganhar. Então, como é que pode daqui a pouco isso influenciar também? Eu vejo que as pessoas se preocupam assim em conseguir ter um espaço na sua agenda em algum momento do dia, assim, para fazer alguma coisa. Às vezes ela não se dá conta que no decorrer do dia ela poderia usar de artifícios para que também melhore a qualidade de vida dela. O simples fato de tu
evitar, às vezes, o elevador, em algumas situações que tu tem com mais facilidade de locomoção, se não está carregando nada, não tem ninguém, não tá, vai subir 2, 3 lances de escada, seria muito mais interessante tu subir de elevador, né? E isso no dia a dia a gente vai somando, eu tenho, assim, eu brinco muito com meus alunos que tem um número que a Organização Mundial de Saúde recomenda, que é de passos por dia, né? Que são 7.000 passos. Eu sempre pergunto, gente, quem tem, né, o relógio, muita gente tem smartwatch, já viu quantos passos deu? Tem gente que chega lá na Ultra para treinar comigo à noite, o cara deu 2.000 passos no dia. É muito pouco mesmo. Se for pensar que passo tem 1 metro, um deslocamento, e o passo é passo, né? Não interessa onde, se vai até a cozinha, se vai até levar o lixo, vai voltar, vai até o mercado, subir o lance de escada. Então, a soma das atitudes, das ações do dia a dia, elas somam, né? Não pode pensar que só aquela hora da academia ela vai ser determinante para todo. Não, tu pode somar fatores e chegar ao fim e melhorando tua qualidade de vida com a soma de todas, né? Acho que vai muito nesse contexto do estilo de vida no passo, por exemplo, esse exemplo que tu trouxe, bem isso, porque os 7.000 passos, quando tu vai dizer, vai mostrar o tipo de atitude que tu tá tendo durante todo o dia, né? Exatamente como tu falou, não é 1 hora, daqui a pouco 7.000 passos não tem que ser em 1 hora, né? É durante todo o teu dia, desde a hora que tu levanta. Então, daqui a pouco é aquele momento em que tu vai até a academia caminhando, ou daqui a pouco tu vai te deslocar, enfim, levar o filho na escola, caminhando, tentando mudar alguns pequenos hábitos durante o dia, né? Aí a gente está falando de uma mudança de cultura, né? Que uma quebra de um pouco do que as pessoas estão acostumadas, né? Que é bem isso daí, antigamente ainda, né? Achar que talvez só o período do exercício físico seja o importante, mas na verdade é o todo, né? Isso daí também vai muito eu acho que passou por uma transformação também a profissão de vocês, né? Que precisou um pouco trabalhar essa questão com os alunos para eles entenderem melhor da importância do todo e não necessariamente aquela 1 hora, aqueles minutos ali que estão com eles, né? Deixa eu até aproveitar esse gancho, Dani, para te perguntar, porque quando eu comecei a trabalhar na área da educação física com a academia foi contigo, né? Naquele espaço ali da academia, com os aparelhos, e hoje a tua proposta já é outra também, né? Hoje é uma proposta bem diferente daquela, que na época, quando eu comecei contigo ali, tu já estava fazendo uma transição disso, né? Muitos dos exercícios vinham para uma área, depois tu até veio com um espaço menorzinho com esse tipo de treinamento. O teu tipo de serviço também mudou nesse período, né? Bastante. A Ultra agora, em maio de 2024, vai fazer 10 anos. Então, já é bastante tempo que eu trabalho nesse perfil de atendimento, que eu brinco, né? Se fosse botar um nome hoje, eu colocaria diferente. Eu acho que o nome funcional, ele é muito genérico, assim, às vezes as pessoas associam aquele início lá do treinamento funcional, que eram circuitos de exercícios, assim, blocos, onde todo mundo fazia a mesma coisa, né, a gente atende lá de uma maneira diferente, a gente trabalha o indivíduo, né, de maneira personalizada, que é o carro-chefe, né, tu olhar para a pessoa e saber as necessidades dela no todo e naquele dia. Então, é um espaço de treinamento físico, é o nome, né, é um centro de treinamento físico, onde tu trabalha N possibilidades de valências físicas, a pessoa tem dificuldade de cognitiva, coordenação, tem dificuldade de mobilidade, né, restrições de mobilidade, alongamento. Então, tu procura melhorar as carências e potencializar as qualidades. E aí tu não precisa se fechar num aparelho ou um perfil de ter exercícios com um propósito único. Não. Eu tenho gente lá que está treinando para correr uma ultramaratona de 80 quilômetros, eu tenho gente lá que está treinando para tentar fazer os seus primeiros 3 quilômetros, eu tenho gente que está treinando para cuidar da sua hérnia de disco, porque tem um filho recém-nascido, precisa cuidar dessa questão da saúde dele, para poder ter um melhor momento com seu filho, com a sua família. Então, assim, tu não precisa restringir a pessoa somente ao que ela precisa e nem só o que ela quer. Tu tem que conseguir levando essas dois caminhos paralelamente. Porque às vezes a gente fica
ansiedade de que a pessoa permaneça fazendo atividade física contínua e tu fica só entregando para ela o que ela quer. E às vezes o que ela quer não é o que ela precisa. E se tu não der o que ela precisa, pode ser que isso gere um efeito contrário. Ela pode ter um problema e aí tu acaba perdendo a pessoa também em função disso. Então tu tem que conseguir conciliar, porque a gente sabe que não é fácil ter uma prática regular de atividade física. Uma das outras coisas, né, de uma das ações que a gente determinou para que também consiga ter uma frequência maior e uma tendência que a pessoa não tenha evasão, é pré-determinar dias e horários que a pessoa tem um compromisso de saber que aquele horário é dela e que o profissional está lá esperando ela naquele horário. Então, tu cria um compromisso naquele horário. E eu brinco, né? A hora que eu não tiver nada para fazer, eu vou fazer exercício. Esse horário não existe. Sempre tem alguma coisa para fazer. A pessoa que acha que vai achar um horário que não tem nada para fazer exercício, ela não vai achar nunca, porque não existe esse horário. Tu sempre tem algo para fazer. Tu escolhe o que vai fazer naquele momento. Não fazer nada também é alguma coisa. Então, tu tem que colocar como objetivo uma meta e tentar criar mecanismos ali que te dê suporte para te não perder esse foco, né? Ô Dani, a questão da consistência, assim, que é um ponto fundamental para que a pessoa possa ter uma vida saudável, não é da noite para o dia. Hoje eu tenho uma vida saudável, amanhã não tenho. Hoje eu não sei. Não, é uma construção de um hábito, de um estilo, e que passa, logicamente, por isso, pela consistência, de tu ter. E eu digo assim, não é nem aquela questão, como tu falou, da rotina, que ela é fundamental, né? Da pessoa ter aquele horário, aquele compromisso. Mas, cara, às vezes é ser constante nessa bagunça mesmo do dia a dia, né? Porque o cara tem mudanças de planos durante o dia, tu tem filho pequeno também, a gente sabe que daqui a pouco vai aqui, já muda toda a logística que nós tínhamos planejado. Mas como que o cara pode conseguir fazer para que consiga ter um pouco mais de constância, possa ter esse passo a passo mais concreto? É meio clichê, né? Mas eu nunca vi ninguém se arrepender de ter ido, né? Não tem. E por mais que seja difícil, às vezes, acordar, eu tenho uma turma, a gente tem um horário na Ultra lá, às 5:30 da manhã, todos os dias. E é a minha turma mais cheia, com mais dificuldade de pessoas conseguirem horário. Criou uma energia ali, uma simbiose, a galera curtiu e vai. E é um horário que a pessoa dificilmente tem um compromisso esse horário, né? A única forma que tu não vai é porque tu não acordou, ou porque tu passou demais, né? Teve, sei lá, saiu, jantou no dia anterior, tu ficou muito cansado, mas tu não tem uma justificativa real, assim, não pude ir por. Não, pode ter, não tá Tive uma acordado, reunião de trabalho às 5:30 da né? manhã. Claro, acontece, né? De ter uma noite mal dormida com um filho recém-nascido, essas coisas assim. São situações que podem vir a acontecer, mas vai restringindo os gatilhos ali de escape, né? Não, e E o fato de tu ter envolvimento com outras pessoas, né? Daqui a pouco outro tá te esperando, outro já ter isso, marcado. Quantas vezes a gente marca um treino às 5:30 da manhã, tipo, putz, por que que eu marquei? Daí tu fica pensando por que que tu marcou, e o outro que acordou também fica pensando por que que eu marquei, e quando vê os dois for treinar. não isso aí. Eu sei que muitas vezes eu vou, eu que gosto, tô, né, a vida inteira fazendo atividade física, muitas vezes os meus treinos lá mais longos eu vou porque eu realmente, não, tenho parceiro, tá marcado, a galera vai, tem um propósito. Então, o ter uma parceria, ter um foco, ajuda muito, né? Naquele momento, se tu pensa em dar uma fraquejada, aquilo ali é um gatilho que te estimula a ir. E isso, consequentemente, só vai tendo ganho, né? A gente, voltando na questão da saúde, a variação das atividades, né? A variedade, né? Tu poder fazer um dia de exercício cardio, um dia de atividade de força, né? Um dia de exercício ao ar livre. Acho que essa soma de estímulos diferentes, com propósitos diferentes, elas vão te dando melhorias, assim, que tu, ao longo do tempo, tu vai perceber. Porque não é uma coisa palpável, né? Eu fui lá e agora estou mais saudável. Tu não compra nada, tu não sai com nada, né? Quando tu entra para treinar e sai para treinar, tu só sai até mais cansado, né? Então, se tu for pensar, tu não consegue
sentir real aquilo ali, é muito... Sim, tá caminhando todo duro, tá todo quebrado e tá dizendo que tá mais saudável. É isso aí, a pessoa está me deixando com dor na perna, com dor. E essa compreensão da dor da atividade física também é algo que eu converso muito assim, com os profissionais que trabalham comigo e com os alunos, é a percepção da dor. As pessoas têm assim, associada a dor com algo negativo, algo que fez mal. E muitas vezes, a grande maioria das vezes, né, a atividade física, o exercício, para que tu tenha uma melhora, para que tu evolua, tu vai dar um choque, dar um estímulo ali, que ele vai gerar um desconforto e vai dar dor. E aí tu tem que fazer essa compreensão se é uma dor boa, né, uma brincador boa, ou uma dor por exercício mal executado. Então, tu explicar para as pessoas que faz parte sentir dor e tu tentar entender como é que tu vai lidar com isso, também é um trabalho importante. Que eu percebo, assim, tem gente que tem medo, e eu entendo, né? Nunca foi. Como assim sentir dor? Pode ser bom, vai melhorar e eu vou sentir dor? É isso mesmo. A própria Agora, medicina, a fisioterapia também vem mudando muito nesse aspecto de que antes sentia algum desconforto, não faz mais, não faz mais isso, não faz mais aquilo, e hoje cada vez mais se orienta. Tu tá com algum desconforto, cara, tenta fazer um movimento, controla mais, mas mantém em movimento para estimular justamente o ganho de força e com isso a tendência de diminuir a dor, né? os próprios entorses, né? Eu vejo muito seguido isso que acontece. Praticamente não se usa mais tala de contenção, eles botam uma tornozeleira, algo só para não controlar ali, e quanto mais rápido tu conseguir voltar a movimentar e fazer exercícios, mais rápido é a tua recuperação. Mas a gente está falando, né, dessa questão da prevenção, né? Como é que tu pode... A gente tem dificuldade, né? A gente busca normalmente quando tu já está precisando. Se a pessoa fizer atividade física né, pensando, não, olha, eu estou fazendo, é uma poupança, não é agora, é para frente. É difícil, mas esse é o real propósito de todos, que tu tenha lá na frente uma melhora na tua melhor idade, né? Quando tu chegar lá, realmente, onde tu vai precisar que o teu corpo esteja conservado de uma maneira que vai te deixar mais saudável, quanto antes tu começar a ir mais gordo, coisinha, mais pontos tu acumular e guardar, melhor tu vai chegar numa fase que tu realmente precisa. Eu acho que aí as pessoas conseguem... Dessa forma que as pessoas conseguem entender um pouco do porquê que às vezes a entrega não é imediata, a gente não consegue sentir o resultado talvez de uma prática de atividade no outro dia ou daqui uma semana, mas é um processo, né? É uma caminhada. Na verdade, até sente, né? Ao passar do tempo, assim, mas quanto mais os anos vão passando, melhor a gente vai percebendo a qualidade de vida e não chegar, sei lá, 60, 70 anos e depender de algumas de pessoas ou, enfim, de outras coisas para poder se movimentar, para poder se levantar do sofá, né? As pessoas têm que ter uma autonomia. Quanto melhor elas tiverem essa consistência em fazer algo, mais saudável elas vão estar ao longo da idade. Ô Dani, tu acha que essa falta de percepção do exercício físico é o que contribui, talvez, para termos menos homens fazendo uma prática? Eu percebo, sim, assim, acho que muito a atividade física, ela tem, assim, uma ligação direta com as tuas primeiras impressões, primeiras situações que tu te envolveu com a atividade física diretamente. E se a gente for buscar, assim, né, como todos, quando é que a gente descobriu a atividade? Onde é que foi primeiro? Na infância, no colégio, onde tu vai lá na educação física, e a gente tem, agora, as pessoas, vamos dizer, os homens de meia idade, são oriundos ainda de uma época, de uma geração que a educação física escolar, ela tinha um propósito unicamente de, cara, fazer uma atividade, e normalmente era um esporte, só. Futebol. Era bola, dava uma bola para a criançada lá, e aí quem não tinha aptidão para aquilo ali, o que acontecia? Ela tinha uma negação, não quer, não vou. Era um negócio recreativo, né? Recreativo, se tu não tinha técnica, se tu não tinha uma habilidade,
tu não queria te expor, porque se tu sofria, né, bullying, as pessoas pegavam teu pé, tu tinha dificuldade, então tu não queria te expor, então tu não fazia educação física. Porque não tinha muitas outras alternativas. Eu brinco que tem pessoas que têm uma qualidade absurda de correr e descobriram isso depois de mais velho, porque nem na infância tiveram estímulos para isso. Ela só não tinha condições de bater uma bola, jogar uma bola numa cesta ou chutar uma bola em gol, então ela não tinha aptidão física para fazer o esporte. Como assim? Nunca se permitiu tentar uma outra modalidade. E hoje eu acho que as pessoas estão, né, no profissional de educação física, a questão da informação, como o Vini falou, que está mais fácil, muito mais acesso, as pessoas estão buscando mais recursos. Eu vejo que tem muitos alunos meus que colocam os filhos na ginástica olímpica, no atletismo. Então, existem outras vias que fazem com que a pessoa tenha gosto pela atividade física, não só na questão esportiva ali, né? Que por isso que eu percebo que muita gente não teve essa primeira experiência positiva, e aí ela entrou na fase adulta e nunca mais perdeu o rumo. Ela se foi, não consegue resgatar. Ela não consegue enxergar com bons olhos a atividade física, porque para ela sempre foi frustrante. Às vezes dá um clique e dá que tu vai numa academia, quando vê uma pessoa, alguém lá, uma colega, um amigo, um professor, te convida para. Eu percebo que a corrida ela consegue resgatar algumas pessoas nesse ponto, assim. A pessoa vai lá e ela se descobre, mas eu corro bem. Eu vou lá ganhar uma medalha, fiquei bem colocado e eu tenho uma facilidade naquilo ali. E é algo que nunca tinha sido positivo para mim. Só que agora eu faço uma atividade física e eu estou gostando. E desperta uma paixão que a grande maioria das pessoas vira aquilo ali, vira um sentido da vida dela. Ela vira um corredor. Eu sou um maratonista. Coisa que ela nunca fazia atividade física antes na vida, nem gostava. E agora ele é um fissurado. Não, e quando alcança esses títulos, meia maratona, títulos, coloca entre aspas, né? Cara, isso daí é uma explosão na cabeça da pessoa. Positivo, né? E é Falo uma por experiência disputa própria. individual, né? É uma disputa individual, né? Se for pensar, claro, tu tá ali com um monte de gente, correndo com vários atletas, mas tu melhorar teu tempo, eu quero fazer a primeira maratona, eu quero fazer em menos de 4 horas, tenho capacidade, vou treinar, eu quero fazer em 3 horas e meia, vou fazer uma ultramaratona, vou fazer um Iron. Então, começa a criar opções e desafios que quando uma pessoa nem se dá conta, tá tendo uma vida de um atleta amador. E lá, antigamente, nem gostava de fazer exercício. Aquilo ali começa a ganhar tempo na vida da pessoa, ganhar tempo na agenda, né? Ganhar tempo fazer parte da vida dela, no dia a né? dia, porque a tendência inicial é sempre que eu ouço da galera e principalmente dos homens aí que a gente está falando, é a questão do tempo, né? Não tenho tempo para isso, não posso fazer, eu estou trabalhando muito. Quantos chegam na academia eu acho até engraçado que quando falam pra gente e me dizem assim, Vini, eu não tenho tempo, eu tenho filho, eu fico pensando quase que ele tá me dizendo assim, tá, mas só um pouquinho, é que tu não faz nada, quase que ele tá dizendo isso pra mim, porque eu também tenho filho, também tenho trabalho, eu também faço um monte de coisa, entende? Então, só que a visão da importância que isso tem na minha vida é outra que eu já me proporciono dar mais tempo na minha agenda, porque eu sei que isso faz diferença na minha vida, inclusive no trabalho, faz com que eu trabalhe melhor, faz com que eu tenha mais rendimento no dia a dia. E eu acho que essa questão do tempo, como tu comentou antes aqui, Dani, principalmente para os homens, é muito presente, assim, né? Parece que só depois que começa a fazer atividade, pô, mas só um pouquinho. Faz 1 quilômetro, faz ali, ou vai para um CrossFit e consegue fazer um movimento que antes não conseguia fazer, ou vai para um. E aí aqueles 10 minutos, aqueles 15 minutos, meia hora que era na semana, passa daqui a pouco para ser um dia a mais, daqui a pouco vai ganhando um espacinho mais aqui. Aquele futebol, às vezes até aquele futebol que se perdia, às vezes uma vez na semana, é substituído por uma coisa mais concreta, que daqui a pouco o cara vai lá, porque a tendência é também dizer isso, né? Não, mas eu já faço atividade, eu faço meu futebol uma vez por semana, e depois do futebol come um churrasco, toma uma ceva lá, fica naquela resenha. Mas o quanto que essa questão, assim, do espaço na agenda, da questão da falta de tempo,
não é desculpa, que eu sei que tem a sua razão de ter ali também, né? Mas acho que essa questão de tu encontrar uma razão, ou um título, né? Ou buscar um objetivo mais concreto facilita bastante nesse propósito, né? Eu entendo que as pessoas priorizam muitas vezes aquela folga buscando o bem-estar em outras esferas, seja ela social, seja ela cultural. Uma coisa não exclui a outra. Eu sempre digo para as pessoas, a gente dá tempo para fazer tudo. Tem coisas, claro, que a gente prioriza por questões de gosto ou por necessidade, né? Mas tu pensar, se tu consegue fazer uma atividade física que é para algo que te traz um bem-estar, pode ser também social e ainda te traz saúde, tu alia várias coisas em uma atividade, né? Então, tu conseguir criar mecanismos, né? Às vezes, essa coisa de criar a viagem para ir com meus amigos, vão fazer uma competição de crossfit em outro estado, vou jogar um torneio de beach tênis, vou competir uma prova de trilha em outro estado. Tu conseguir viajar com pessoas que gostam da mesma coisa que tu consegue fazer com um passeio, tu consegue ter um momento de lazer com as pessoas e ainda faz atividade física. Então, são coisas que se acumulam. E às vezes a pessoa não percebe isso, né? Pô, não é só o fim, não é só a atividade física. Então, são vários fatores ali que podem ser somados dentro daquilo que é a ferramenta principal, que é a atividade em si ali. Mas tempo, essa coisa do tempo justamente, eu tenho hoje na Ultra, a gente brinca, eu tenho 14 turmas disponíveis por dia. Das 5h30 da manhã às 9 da noite. Cara, não é possível achar uma hora para ele. E aí a pessoa ainda consegue marcar, ver quem é que tá ali, teus colegas. Isso também é uma coisa que motiva, né? Tu ter alguém ali, o fulano marcou naquele horário, eu também vou ver ele lá. Então, existem alternativas que tu pode te ajudar, né? E vão te ajudar a ter essa necessidade, porque a atividade física ela tem esse ponto. Ela precisa ser contínua e recorrente. Não adianta tu fazer 5 vezes numa semana e ficar 3 semanas sem fazer. Não adianta. Não adianta tu fazer sem um mês e parar 3 meses. Ela precisa ter uma sequência e escalonada. Não adianta, né? 5 numa semana, nenhuma na outra, 3 na outra. Tem que ter uma regularidade, porque aí tu consegue ter uma evolução e tu cria esse hábito. Porque senão tu fica sempre, eu brinco, né? Tô voltando, mas tá voltando da onde? Se nunca foi? Tô voltando. Tá sempre voltando? Mas foi aonde? Que eu não sei. Né? Então é difícil, assim. Eu sei que é difícil, não é fácil, mas é possível. Tanto que muita gente hoje tem e consegue ter essa disciplina de fazer atividade física regular, semanalmente. E me diz uma coisa, vocês, e aí eu incluí na pergunta, essa questão do tempo é o que mais vocês conseguem perceber da diferença em relação às alunas mulheres de vocês? É o ponto que mais diferencia, claro, tem uma questão física, genética, mas não é o ponto isso, assim, é em relação comportamental, em relação a alunos homens e mulheres, essa questão do tempo é o que mais chamou a atenção de vocês para diferenciar? Dani? Eu acho assim, a mulher ela não se bloqueia tanto assim nesse ponto, sabe? Se ela precisa, se ela quer melhorar, ela vai lá e dá o jeito e vai lá e faz. Os homens, assim, na grande maioria que treinam comigo, na meia idade, mais de 50 anos, 60 anos, normalmente ele vem a cabresto ali, né? A mulher puxou, o filho, o O médico médico deu mandou. aquela pressão, olha só, tu vai ou não tem mais volta. Então ele se coloca numa situação que ele é obrigado. É dificilmente assim, vou lá. Assim, quero pensar, tô ficando mais velho, tô chegando perto dos 40, tô pensando em me cuidar para que, né, tô pegando um pouco mais de peso com o passar do ano. O cara não tem essa atitude, é difícil, a gente. Historicamente, o homem não vai menos em médico. E eu acho que também essa coisa e é muito associado ao perfil homem e mulher. Eu vejo que as mulheres têm essa questão do acompanhamento, né, com a ginecologista desde a infância,
E a gente não tem muito isso, né? O homem não tem um médico que tu vai lá regularmente e te consulta e avalia como é que tu tá. Tem gente que às vezes chega lá, não sabe nem como é que foi a última vez que fez exame de sangue. E já fez eletrocardiograma? Não. E como assim, velho? Como é que tá vivo ainda? Entendeu? Não tem, às vezes falta orientação e desbloquear alguns medos ali, né? De que porque parece que tu tá buscando algo. Não é isso, tu só tá te cuidando. Tu não tá indo no médico porque tu quer encontrar nada, não. Tu só quer te cuidar para que tu tenha uma vida mais saudável. Não é porque tu vai lá fazer exame que tu vai descobrir alguma coisa. Né? Então, esses bloqueios, eles são algo que é muito cultural, né? A gente vê que não... Tirando, assim, por exemplo, Não, nas corridas que a gente faz, ou na grande maioria dessas provas maiores, é obrigatório levar um atestado médico e muitos exigem que tu faça um eletrocardiograma de esforço, ou né, que tu apresente exames, e às vezes tem gente que, não, por quê? Gente, tu já, né, é o mínimo, né, tu tem que saber como é que tu tá, não é porque tu corre, tu tá imune ao resto. e a questão do tempo também o dia é o mesmo, né? A mulher tem o dia 24 horas, o homem tem 24 horas, não é desculpa, é questão, como o Dani falou mesmo, de querer dar prioridade, de querer. A mulher faz tantas coisas quanto a gente, o homem faz a mesma coisa e até mais, né? A nível de tarefas. É que o homem, no fim das contas, fica nessa, muitas vezes na resenha do trabalho, de ter que prover, aquela coisa assim da cultural, como o Dani falou, de achar que se tu para fazer exercício físico, tu tá sendo quase que tu tá deixando de render no trabalho, aquela coisa assim, tô perdendo tempo quase a nível de trabalho porque eu tô fazendo um exercício físico, né? E aí tem aí, agora, eu tava vendo um estudo esses dias agora dos CEOs assim das grandes empresas, uma porcentagem gigante, muito maior, era de caras que, cara, praticavam exercício, faziam endurance, né? Faziam maratonas, Ironman, eram os caras que eram super ativos, porque claro, meu, o cara tem outra disposição, tem outra cabeça, tem uma questão de organização muito maior, de planejamento muito maior. O cara sabe que o horário dele de treinar é esse, o horário de trabalhar é esse, o horário... É um cara que já sabe o que vai fazer e sabe o que tem que ser feito e faz. Tem muita gente que sabe o que tem que fazer, mas não sei o que, fica aqui, fica enrolando, mas sabe que tem que fazer, mas fica enrolando. Então a diferença do cara que tá lá no CEO, lá o cara tá na ponta da empresa, é o cara que sabe o que tem que fazer e vai lá e faz, meu. Não tem resenha de tempo, filho, tá tudo bem, a gente entende. Eu sempre digo pro aluno, a justificativa, qualquer justificativa que o cara me der dizendo que não treinou por causa daquilo, eu vou dizer, meu, beleza, perfeito, realmente faz sentido tu deixar de fazer o treino por causa do teu filho, deixar de fazer o treino por causa do teu trabalho, deixar de fazer o treino porque tu tinha não sei o que, reunião, tudo isso justifica, mas não resolve porque o treino não é por causa disso que tu não treinou. Porque se não foi naquele horário, cara, tu tem outros horários, tu tem outros dias, tu tem outras coisas, outras formas, tu tem mil possibilidades. Tu não fez naquele horário, daquele jeito, porque tu tinha outra coisa. Mas então, por que tu não fez numa outra hora, uma outra coisa? Sim, então, cara, tem que arranjar. E a mulher, no fim das contas, eu acho que ela é muito mais atenta e aberta a essa questão de fazer, de cuidar. E como o Dani comentou, acho que foi super real isso. Assim, ela daqui a pouco já tem a própria questão cultural de ter o acompanhamento mais presente desde pequena. Então, parar de. Não é desculpa, eu não gosto dessa palavra desculpa, mas é ter atitude, meu. É planejar, É organizar. terceirizar o compromisso, né, Vini? Tu passar para o outro, É, o meu despertador, meu filho, meu trabalho. Cara, não, é tu. Exato. Tu não foi. Não é é. ninguém. Porque eu sempre brinco, gente, olha só, deu, né? É sempre a culpa do despertador, a culpa da criança, coitada da criança. Recém-nasceu, já é culpada das coisas que tu não tá fazendo. Não é ela. Tu não conseguiu, não deu, não, eu fiquei cansada, não quis.
Deu, é mais simples, né? Joga real. E não tem problema nenhum, tem dia que não dá, mas tu tem que saber que, por muitas vezes, tu não vai fazer sempre quando dá. Tu tem que fazer quando tá cansado, tu tem que fazer quando tu não tá afim, tu tem que fazer quando tá um dia ruim, tu tem que fazer quando tu tá com menos tempo. O importante é que tu faça. Eu sempre falo, gente, faça. Ah, não foi o tempo dos sonhos, não foi o melhor momento, mas tu foi lá e fez. E essa soma, no final, que vai dar o resultado. Tu esperar sempre a melhor situação, o melhor momento, o melhor horário, a coisa não acontece. Então, tu tem que, para ter essa disciplina e ter realmente o resultado que tu quer, tu tem que saber que, por muitas vezes, é desconfortável por N motivos, porque tu tá cansado, porque tu tá com a cabeça pensando em outras coisas, mas, no fim, eu sempre penso e digo que não tem uma vez que a pessoa faça uma atividade física e, no final, ela diz que foi muito melhor ela ter ido. É sempre, é 100%, é 100%. Seja ela qual for, tu vai terminar e tu vai dizer que bom que eu fui. Que bom Nunca que eu se fui. arrepende, né? Cara, Diegão, acho que o recado tá mais do que dado, né? Não tem muito o que Exatamente. dizer, ó, homens, parem de ser fanfarrão, de migué aí, e bora E vão cuidar da fazer algo. saúde. Pelo amor de É, Deus, a gente não tá se falando aqui mexer. de. A gente tá falando de saúde. Que, cara, assim, é algo, é a tua vida, entendeu? Então, assim, a gente já fez várias reflexões e talvez esse papo sobre a saúde do homem veio por um viés diferente dos outros, exatamente pelos números que eu falei no início, né, da conversa, que mostram da falta de cuidado do homem com a saúde. Tá aí, ó, 2 relatos bem bacanas do Dani e do Vini sobre essas observações do homem. Dani, obrigado pelo teu tempo, sempre muito bem-vindo, bom conversar contigo, Eu que agradeço. espero que volte. Com certeza, só me convidar aí que eu tô para falar sobre assuntos que é para melhorar a vida das pessoas, eu estou sempre aberto, disposto e disponível. Um abraço para vocês, fico muito feliz pelo convite e muito faceiro em reencontrar vocês aqui falando um assunto muito importante para todo mundo. Obrigado. Dani é amigo de longa data, né, Vini? E fechamos a série Saúde, então, Vinão. Ah, tá louco, minha referência. É o cara aí que me ensinou boa parte daí do que eu sei hoje sobre corrida, enfim, tem uma Esse daí é o participação, Daniel, se alguém ouviu o tem episódio do Funcional, que uma fez eu ir pro participação. Parcão em Porto Alegre ficar quase passando mal lá. Foi quando eu descobri que Quase tinha não, uma passando mal. passando Todo mal. mundo tem uma história boa assim comigo. É, tem. Óbvio. Senão, então treinou errado. Senão a pessoa treinou errado. Se não fez isso comigo. Galerinha, você que não nos acompanha ainda no Instagram, @PodActionBrasil, deixaremos também aí o arroba já também do Dani. Qualquer dúvida que tiver, quiser perguntar, está aí por Porto Alegre, dá uma chegada lá na Ultra Funcional Place, que certamente vai sair diferente como chegou. Exatamente. Semana que vem estamos de volta. Valeu. Até mais.